marxista em um período da sua vida. A maioria das pessoas achará isso difícil de acreditar, mas é verdade. Mas não é tão incomum. A maioria dos principais pensadores conservadores do nosso tempo não começaram como conservadores. Você tinha alguns como Bill Buckley e George Will, mas Milton Friedman era liberal e keynesiano. Hayek era socialista, Ronald Reagan estava tão à esquerda que, em certo momento, o FBI estava o seguindo. Então, qual foi o seu despertar para o que estava errado com essa linha de pensamento? Fatos. Há pouco tempo, eu te perguntei, Tom, qual opinião, qual visão você se arrepende de ter sustentado? E você respondeu que por mais de uma década, você tinha sido um marxista sério. Sim, mas um verão trabalhando para o governo como economista foi suficiente para me mostrar que o governo realmente não era a solução, que o nível de compreensão entre as pessoas, e eu estava em um programa para estagiários, onde vimos os principais funcionários do Departamento do Trabalho e assim por diante, e eu percebi que esses caras não vão nos salvar. Em outras palavras, eles não eram a casta sacerdotal que você poderia ter sido levado a esperar. Eles eram indivíduos comuns tentando viver a vida da melhor forma possível, como qualquer outra pessoa. Poderíamos supor que a queda do comunismo na Europa de Leste marcaria o fim definitivo da ideologia marxista. No entanto, os marxistas acadêmicos na América permanecem imperturbáveis. Os seus salários continuam, a sua estabilidade continua segura e as suas teorias continuam a dominar as salas de aula, enquanto as suas publicações enchem as estantes das bibliotecas. Você cresceu no Harlem, abandonou o ensino médio para se juntar ao Corpo de Fuzileiros Navais durante a Guerra da Coreia, recebeu um diploma de graduação em Harvard, um mestrado em Columbia e seu doutorado na Universidade de Chicago. Tudo isso empalidece em comparação ao fato de que você uma vez tentou entrar para o Brooklyn Dodgers. Mas durante esse período, de Harlem à Universidade de Chicago, ao longo dos seus 20 anos, você disse que passou a maior parte da década dos seus 20 anos como marxista. Por quê? Qual era a atração? Bem, acho que no início estava muito confuso. Há uma pequena correção que eu faria. Aos 16 anos, eu era um desistente do ensino médio. E fui trabalhar em tempo integral como mensageiro da Western Union. E fiz telegramas Lorraine. Entregando telegramas. É melhor dizermos isso porque haverá uma geração que não saberá o que era a Western Sim, isso Union. também é verdade. Certo. E então trabalhei na área de Manhattan, chamada Chelsea District, que fica perto da 23ª Rua, 9ª Avenida. E no final do dia, eu tinha várias maneiras de voltar para casa. A maneira mais fácil e rápida era o metrô, que custava 5 centavos naqueles dias. Quando eu estava com dinheiro, podia pegar um ônibus por 10 centavos. Então, quando eu estava realmente sendo imprudente, pegava o ônibus da Quinta Avenida, que era o mais elitista dos ônibus, por 15 centavos. Então eu caminharia até a Quinta Avenida, pegaria esse ônibus e ele me levaria por todas as partes glamorosas da Quinta Avenida, passando pelo Empire State Building, passando pelas grandes lojas e coisas desse tipo. E então na Rua 57 ele virava, essa era apenas a parte elite da cidade. Claro. E sabe de uma coisa? Bem onde o parque Sim, começa. então o parque começa na Rua 59, na Rua 57 ele virava novamente o mesmo tipo de cena, passava pelo Carnegie Hall, Columbus Circle, não havia Trump Tower naquela época e seguia até cerca da Rua 72. Quinta Avenida, na até Riverside Drive, que é outra área de elite, então por milhas depois disso, você tem todos esses maravilhosos edifícios de apartamentos de luxo e assim por diante. E, finalmente, por volta da 129ª ou 30ª Rua, seguia por um longo viaduto e então fazia uma curva à direita de volta para a área ocupada. E lá você veria os cortiços. E eu me perguntava, por que assim? Quero dizer, por que essa enorme disparidade? E não havia mais ninguém, não havia outra explicação por aí, não havia nada. Não havia nada além do marxismo. E eu tropecei, ó. Eu não tinha lido Marx, mas comprei um par de enciclopédias usadas, um conjunto pequeno por um preço ridiculamente baixo, e lá procurei
Karl Marx, você tinha ouvido o nome, e as coisas que ele dizia pareciam fazer sentido. E mais tarde eu ficaria cada vez mais envolvido nisso. E o argumento era que os ricos ficaram ricos tirando dos pobres. E, bem, essa era uma explicação, mas o que é interessante, realmente não havia outra explicação disponível. E isso é verdade, em grande parte, em nossas faculdades e universidades hoje. Então, quando você foi para Harvard, já estava intelectualmente envolvido com o marxismo. Sim. E permaneceu. E Harvard não te demoveu disso. E o estudo da economia em Harvard não te demoveu disso, nem conseguir um mestrado em Colômbia, nem conseguir um doutorado em Chicago, te dissuadiu do marxismo. E você estudou com Milton Friedman de todas as pessoas. Como você pôde assistir às aulas de Milton Friedman e continuar marxista? Algumas pessoas são simplesmente teimosas. Mas o que realmente me mudou não foi a Universidade de Chicago, foi o meu primeiro trabalho profissional no governo. Eu era um estagiário de verão. Isto é depois de Chicago. Eu ainda era um estudante de pós-graduação. E então, durante as férias de verão, trabalhei no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos e comecei a perceber, a partir de várias coisas, que o governo não é simplesmente a personificação da vontade geral, como Rousseau ou outros. As instituições governamentais têm seus próprios interesses institucionais. Uma delas envolvia lá a lei do salário mínimo. Eu era um grande defensor disso, né? Mas eu também sabia que havia um argumento de que a lei do salário mínimo simplesmente tirava os trabalhadores de baixa remuneração do emprego. E minha primeira tarefa lidou com salários mínimos em Porto Rico. E ao observar os números, percebia que, à medida que aumentavam o salário mínimo, o número de empregos diminuía, e assim por diante. Mas havia duas explicações. Uma era a dos economistas, de que você acaba por excluir as pessoas dos empregos, e a outra era que havia furacões que passaram por Porto Rico, você vê, durante a colheita de açúcar, e, portanto, eu estava estudando a indústria do açúcar e, portanto, destruiu grande parte da colheita. Portanto, você não contrataria tantos trabalhadores. Agora, em Chicago, me ensinaram que existem duas teorias diferentes. Deveria haver alguma evidência empírica e princípio que pudessem distinguir o que aconteceria sob uma teoria do que aconteceria sob a outra. E então, eu lutei com isso durante a maior parte do verão. E uma manhã, eu entrei e disse, já sei. O que precisamos são dados sobre a quantidade de cana-de-açúcar nos campos antes do furacão atingir. E enquanto eu esperava as congratulações, pude ver expressões de espanto ao meu redor na sala, como se esse cara tivesse descoberto algo que vai nos arruinar a todos. E eles disseram, bem, nós não temos esses dados. Eu disse, aposto que o Departamento de Agricultura tem. Ele disse, bem, mas isso não significa que nós tenhamos. Você teria que fazer um pedido que passasse pela cadeia de comando até o secretário do Trabalho. Ele então consultaria o secretário de Agricultura, desceria pela cadeia de comando no Departamento de Agricultura até quem tem esses números. E aí eu disse, bem, dizem que uma jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Então agora vou submeter meu pedido ao secretário do Trabalho, o que fiz. E ainda estou pacientemente aguardando essa resposta. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos administra a lei do salário mínimo. E o dinheiro e as carreiras de talvez 1/3 ou algum outro percentual significativo das fontes do Departamento de Trabalho vem da administração da lei do salário mínimo. Um dos verdadeiros farcem. A própria lei seção 4D, eu ainda me lembro, exige que o Departamento do Trabalho estude os efeitos do salário mínimo sobre o emprego. E esses estudos são absolutamente uma farsa. Na verdade, alguns anos após eu sair, escrevi um artigo dizendo por que aqueles estudos eram uma farsa. E quando voltei mais tarde ao Departamento de Trabalho para fazer algumas pesquisas, uma das bibliotecárias mais velhas, que se lembrava de mim, virou-se para a bibliotecária mais jovem e disse, este é o homem que escreveu aquele artigo que deixou todo mundo indignado. Obrigado. Então você começou a ser dissuadido do marxismo. E do governo em geral, porque o governo não está por aí como a personificação do interesse nacional. Eles têm seus próprios interesses. E o Ministério do Trabalho tinha claramente um interesse em manter o salário mínimo, porque isso são os empregos, carreiras e poder deles. Não faz muito tempo, perguntei a você, Tom, qual opinião, qual visão você tem? Você se arrepende de ter segurado? Você tem. E você respondeu que por mais de uma década você foi um marxista sério. Sim.
Explique isso. Bem, quando essa década começou, eu estava vivendo na pobreza Quantos com anos? 19 anos de idade. Então você está começando a faculdade nessa fase ou... Oh, não? céus, não. Tudo bem. Quer dizer, eu estava lá fora trabalhando em empregos não qualificados e tentando sobreviver, vivendo em uma pensão. Você está morando no Harlem? Sobre Certo. o Harlem. E eu tinha ouvido falar sobre Marx, mas finalmente, em algum lugar, encontrei aquele conjunto de enciclopédias usadas por $1,19 que comprei. E havia um artigo sobre Karl Marx e me pareceu que ele explicava essas situações tão bem. Isso. E a situação era qual? Você pegou Um o mergulho. trem de Harlem até o extremo Não, sul ao de contrário. Manhattan? Voltando Não. do trabalho, eu às vezes pegava o ônibus e ele subia direto pela Quinta Avenida, passando por todos esses lugares glamourosos e cruzava a Rua 57, onde estavam todas as lojas elegantes e o Carnegie Hall e o resto. E então, finalmente, quando eu chegava perto de casa, ele meio que desligava este incêndio. Entrei na Rua 135 e foi aquela mudança repentina em todo o cenário naquele ponto. E a pergunta era, por que era assim? E o problema eram dois problemas. Um era que ninguém mais tinha dado qualquer explicação. Não havia explicação concorrente que parecesse plausível. Na sua vida até Sim. agora. E a outra era que ninguém me havia advertido que é necessário muito mais conhecimento antes de fazer esse tipo de julgamentos abrangentes em qualquer caso. Mas felizmente eu tinha aprendido anteriormente a respeitar os fatos e assim por diante. E assim, mesmo durante os meus anos como marxista, eu lia coisas de pessoas que não eram marxistas. Eu lia fatos e assim por diante. Eu ouvi você dizer muitas vezes que recebeu uma boa educação nas escolas públicas da Sim, cidade de Nova sim. York, no Harlem. Então, eles te ensinaram a pensar. Sim. Talvez não tenham lhe ensinado sobre Sim. Adam Smith e os mercados livres ofensivos, mas te Sim. ensinaram a pensar. Certo, mas continue. Continue a história, se puder. Oi, você é um marxista aos 19 anos, tomando o ônibus para a casa do sul da ilha de Manhattan até o Harlem. Você continua marxista na Universidade de Chicago, sob a orientação Milton de Friedman. Milton Friedman. Como isso? Sim. Se Milton não conseguiu te convencer, você era difícil de persuadir. Bem, mas um verão trabalhando para o governo como economista foi suficiente para me mostrar que o governo realmente não era a solução, que o nível de entendimento entre as pessoas, e eu estava em um programa para estagiários, onde vimos os principais funcionários do Departamento do Trabalho e assim por diante, e percebi que esses caras não vão nos salvar. Em outras palavras, eles não eram a casta sacerdotal que Não. você poderia ter sido levado a esperar. Eram caras comuns tentando se virar na vida o melhor que podiam, como qualquer outra Sim. pessoa. Entendi. Tudo bem. Então, mas intelectualmente, tudo bem, você passa um verão trabalhando para o governo federal e isso te cura do marxismo. Mas Sim. intelectualmente, quando você começa a se interessar por mercados livres? Eu acho bem, está certo. né? E então Não é você só lembrou Milton, do que mas Milton Hayek, tinha dito. Entendi. E o resto deles. Não, porque eu tinha Certo. lido todas essas pessoas enquanto ainda era marxista. Você tem aqui um ensaio intitulado Marx, o Homem. Citação. As sim. visões apocalípticas raivosas de Marx existiam antes de ele descobrir o capitalismo como foco de tais Sim. visões. Explique isso. Os poemas que ele escreveu na adolescência, um deles em particular, lembro-me, iam no sentido de que então andarei como um deus triunfante pelas ruínas do mundo. Então ele tinha essas visões apocalípticas bem antes de pensar no capitalismo. E o subtexto, pelo que entendo, é intitulado Marx. Não Marx, o filósofo político. Não Marx, o economista, mas Marx, o homem. E o que senti ao ler esse ensaio é que você está, na verdade, é como a cena em O Mágico de Oz, onde puxam a cortina. Sim, O grande isso e poderoso Oz revela ser um ser humano comum e irritadiço. E o que você Sim. está dizendo é que Marx é fascinante em alguns aspectos, altamente inteligente e, em alguns casos, de certa forma, meio Sim. louco. Apenas um homem, Sim. certo? Outra citação desse ensaio. Os membros da Liga dos Comunistas, estamos falando agora sobre meados do século XIX, Marx e Engels. Eles participam da Liga Comunista. Os membros da Liga Comunista eram predominantemente intelectuais e profissionais. Tinha o mesmo tipo de composição social que, anos depois, caracterizaria muitos grupos radicais, nos quais os jovens descendentes de privilégios se autodenominavam. O marxismo é a presunção de jovens ricos
com educação requintada. Sim, só você vê isso nessas, como se chama? O grupo Occupy Wall Street, né, todos esses sotaques de classe média e assim por diante. Quero dizer, quantas pessoas da classe trabalhadora podem se dar ao luxo de tirar um mês de folga para ficar em parques e levar todos os seus equipamentos eletrônicos com eles e todo o resto? Quer dizer, vamos lá. Dormindo em sacos Sim. de dormir com plumas de primeira classe. Mas em que momento você disse, espere um minuto, esses supostos marxistas e esquerdistas e liberais, para usar o termo como é usado neste país, como esquerdista, eles não têm conhecimento nem preocupação com como é a vida na Rua 130ª? Houve um momento ou um incidente quando isso simplesmente te atingiu? Ou foi mais uma percepção progressiva? Foi uma espécie como você de está realização prestes a conhecer progressiva. essas pessoas? Tudo bem.